E o Haluka, né, se pronunciou em relação a essa polêmica com o Yanni, inclusive o GNL também se pronunciou, né? E vamos ver o resumo, né, desses acontecimentos. Vamos lá. Você controlou minhas redes sociais, me explorou financeiramente e me assediou diversas vezes. Você achou que ia passar impune depois de tudo, né? Eu te disse que não iria te perdoar por ter me feito sair de casa pra me tratar daquela forma. Eu não te dei essa autoridade. Você me ridicularizou na internet toda e usou da minha visibilidade pra se autopromover. No último dia em que eu fiquei em São Paulo, a Rebeca notou que tinha algo de errado comigo, já que eu não conseguia formular uma frase sem chorar e tava visivelmente traumatizado. Então ela me chamou pra conversar a sós, porque ela queria saber o que tinha acontecido pra eu estar me comportando daquela forma. Então eu contei tudo a ela sobre o que você tinha feito comigo. A única coisa que eu tinha era a nossa briga no WhatsApp antes de eu ir embora. Inclusive o Yanni chegou a falar sobre isso, né, numa live que ele fez naquela plataforma roxinha lá, né, inclusive falando sobre acusações, né, que o Haluka teria feito contra ele. Coisas bem pesadas, né, mas a gente vai entender melhor nesse vídeo. E começamos a planejar como conseguir as provas do que você tinha feito comigo. E eu consegui. Na época em que você entrou em contato comigo, eu mal conseguia sair da cama. Mal conseguia me defender. Eu tava totalmente debilitado. E você chegou pra mim com uma solução mágica, dizendo que era roteirista e que todos os ataques que eu tava sofrendo poderiam ser facilmente refutados por você. Mas que pra isso acontecer, eu teria que ir pra São Paulo pra gravar os seus dossiês. Porque segundo o que você disse, você tinha provas concretas de que o Jean era assediador e que a Thaís não traiu o namorado. Eu acredito que tudo existe, o errado e o certo. Eu fui ensinado dessa maneira e eu só tô aqui hoje porque eu acredito na palavra da pessoa que tá do meu lado. É uma pessoa que, se eu não confiasse, se eu achasse que ela tivesse feito de má fé, se ela tivesse traído o namorado, eu não estaria aqui. Eu estaria falando para ela: lute as suas próprias brigas. E não é isso que aconteceu. Entende? É o caso de uma vítima que foi assediada. Você disse que expor a público esse fato era a chave principal pra me inocentar. Você disse... Inclusive, né, eu acredito que como o Yanni tem conhecimento em marketing, né, no caso, como muitos sabem, né, acredito sim que de certa forma ele usou a experiência dele para tornar essa história do Haluka mais visível na internet, foi o que inflamou isso tudo, né, e eu não tô aqui para julgar quem tá certo e quem tá errado, né, a gente tá aqui para entender melhor o caso, vamos lá. também que tinha uma ideia genial pra eu me defender do processo contra o Jean, já que eu não tinha dinheiro pra pagar um advogado. A ideia era criar um privacy pra fazer as pessoas pensarem que eu ia publicar fotos mais 18. Quando na... Até porque nesse caso, né, a gente sabe que os dois tiveram polêmicas e questões contraditórias, né, então só quem pode julgar mesmo é um juiz, né, que no caso, né, se tiver algum processo, porque eu teria que reunir provas, né, porque cada um fala uma coisa, né, mas a gente tá aqui para entender o caso e passar para vocês, né, cada um tem a sua opinião, né, cada um pode refletir sobre isso, vamos lá. verdade, só teriam fotos de estúdio com roupas normais. Porém, elas saberiam disso só depois de pagar. Então eu iria conseguir o dinheiro suficiente pra pagar um advogado, ao mesmo tempo que eu não ia ter que fazer algo que seria degradante pra mim. Eu te disse também que eu não teria dinheiro pra bancar essa viagem. E você me disse que eu não precisava me preocupar com isso também, porque você era um empresário de empresa multimilionária e queria tirar dinheiro do seu próprio bolso pra bancar a viagem, a estadia e a alimentação. E mesmo assim, eu não queria ir pra São Paulo. Eu disse que eu tava muito fraco pra sair de casa por causa do meu transtorno alimentar. Então você pediu pra conversar com a minha mãe e perguntou pra ela quais eram os alimentos que eu comia. E começou a falar pra minha mãe que ela não tinha com que se preocupar porque você ia cuidar de mim, da minha alimentação e etc. Já que você iria comprar os alimentos que eu como antes de eu chegar em São Paulo, pra eu não ter que me preocupar com isso. Você disse que eu ficaria em São Paulo por 3 dias, que seria o tempo suficiente pra gravar os dossiês. Mas isso que o Haluka falou é uma coisa real, infelizmente acontece muito, né, na vida das pessoas, dos trabalhadores, nessa questão de assédio, essas coisas, é uma coisa bem triste, bem complicada, né, porque muita gente, infelizmente, passa por isso, às vezes tem até medo, né, de denunciar, com medo de perder o emprego, essas coisas, né, gente, mas quem tá certo não tem que ter medo, né, de nada. E tirar as fotos pro privacy. Conclusão: mesmo debilitado, eu fui. Chegando lá, ele não havia comprado nenhuma comida que ele tinha anotado. E como eu cheguei muito cansado, eu queria dormir. Mas quando eu já tava deitado na minha cama, você entrou no meu quarto à noite dizendo que queria discutir sobre os dossiês. Mas o que você fez foi deitar e dormir na minha cama sem a minha permissão. Eu fiquei extremamente desconfortável com isso. Mas eu não falei nada, porque você só dormiu nesse dia e não tinha tentado nada de estranho comigo. Bom, Então, né, esse é o resumo, do pronunciamento do Haluka. Vamos dar continuidade, né, aos próximos personagens. Aqui eu vou falar dos personagens principais dessa história. Vamos lá. E agora vamos ver o pronunciamento do GNL sobre essa polêmica envolvendo o Yanni e também o Haluka. Vamos lá.
Bom, eu fui pra São Paulo depois que eu tentei ir de arrasta pra cima. Dá pra ver que nos vídeos eu tava com o rosto mais inchado por causa dos remédios. Quando eu cheguei, o Yanni já queria gravar TikTok. E eu sou uma pessoa que realmente eu sou péssimo pra dizer não, sabe? E eu me senti muito incomodado, mas no momento eu não falei nada, sabe? Mas até o Haluka percebeu que eu tava incomodado e depois ele até discutiu com o Yanni sobre isso. Ele que escreveu o tweet sobre a treta ser toda armada. E eu, como sou uma péssima pessoa pra dizer não, né? E eu também fui na onda, eu acabei escrevendo, né? Enfim, a maior parte da culpa é minha, né? De não saber dizer não. Ele fez o roteiro do vídeo da Thaís, sabendo que eu não queria gravar. Não queria gravar de jeito nenhum. E a própria também não queria que eu postasse. Mas ele insistiu tanto, né? E eu fui caindo na onda. Mesmo que eu sei, eu fiz a ação, né? Final, cai sobre mim, sabe? O vídeo que eu gravei com o Haluka foi a mesma coisa. Eu não tava me sentindo confortável, eu não queria gravar. Inclusive esse vídeo que ele fez da Thaís, né? Gerou muita polêmica, muita gente discordou do Jean por ele ter feito esse vídeo. Vamos lá, principalmente quem acompanhou ele no início dessa treta. Mas ele nos forçou a gravar. E quando eu falo nós, ele forçou a mim e o Haluka. A gente não tava confortável, a gente já tinha se acertado. Em um momento, eu comecei a pensar que eu realmente estava errado. Sobre tudo, sabe? E hoje, eu vejo que em alguns pontos eu realmente errei, sabe? Eu realmente errei, mas eu tinha visão assim, cara, eu era o pior ser humano do mundo. Eu acho que é porque eu tava muito vulnerável, sabe? Eu não tava com a cabeça boa. Eu tinha saído recentemente de uma tentativa de arrasta pra cima. Muito dopado de remédio. Então tava, sabe? Eu tava com a cabeça muito desnorteada. Bom, desde que eu fui pra São Paulo, ele sempre se mostrou preocupado por mensagens e chamadas de vídeo, sempre perguntando se eu tava bem, querendo me ajudar. Ele mostrou uma preocupação por mim, sabe? Mas desde o começo da treta entre ele e o Stott, Agora ficou complicado, né? Que agora as acusações é contra o Yanni. Vamos lá. eu falei que eu não queria envolvimento. Eu não tava num momento bom. E apesar de tudo, o Stott eu considero ainda, sabe? O Stott me ajudou bastante. Então eu sempre falava pra ele, pô, não faz isso, mano. Não faz isso, não faz isso. Mas ele sempre voltava ao assunto. Mesmo falando várias vezes que eu não queria. Ele voltava ao assunto e eu falava, Yanni, por favor, não faz isso. E ele, não me envolva nisso, eu não tô legal. E mesmo assim ele vinha e falava de novo sobre o roteiro, falava assim sobre o roteiro. Eu falava, eu não quero saber, cara, eu não quero saber. E aí ele falava, desculpa. E até que uma hora eu cheguei até a aumentar o tom de voz com ele, no sentido tipo assim, cara, realmente eu não quero saber. Eu não quero saber, mano. Eu já falei pra ti 1 milhão de vezes. Agora a história tá ficando cada vez mais complicada, né? Pro lado do Yanni. A gente vai continuar aqui vendo o resumo. Por que tu fica fazendo comigo? Eu não tô legal, não tô num momento bom, tu sabe que eu tenho alergia, que a minha saúde não tá boa e isso aí me afeta muito. Ele tinha falado sobre me ajudar com psicólogo e psiquiatra, mas desde o começo ele deu um indício ali, tipo, eu tenho minha psicóloga aqui, mas era muito cara e quem me ajudou realmente foi outra pessoa. No caso foi a Rebeca, ela me ajudou e me ajuda. Hoje em dia ela marca o psicólogo e a psiquiatra comigo, então valeu, Rebeca, obrigado. Bom, em um momento ele me disse que tava passando por dificuldades financeiras e me pediu um dinheiro emprestado 2 vezes e eu realmente quis ajudar Essa parte aí também é bem polêmica, né? Vamos entender melhor. ele. Eu emprestei um dinheiro pra ele. Mas desde o dia que eu emprestei esse dinheiro pra ele, ele foi adiando o pagamento. E foi um valor alto. Foi um valor que vai fazer diferença no meu bolso. E uma coisa que me deixou chateado é que ele recebeu esse valor. E eu tenho provas disso. Pra mim, ele disse que deu um erro no aplicativo que ele recebeu o dinheiro. E mandou umas print lá que, sinceramente, eu não entendi. Porque não tem nada escrito especificamente direito. Já achei meio estranho. Mas eu achei mais estranho ainda quando me veio provas que ele tinha recebido o valor que ele disse que ia me pagar com isso. E eu não posso mostrar porque tem a parada da lei de sigilo bancário, coisa assim do gênero, sabe? Isso aí me chateou bastante, sabe? É uma situação bem complicada. Espero que todos se resolvam, né? E o Corey também parece que se envolveu, né, nesse vídeo, né, de pronunciamento, né? Vamos lá ver o resumo da participação dele. Vamos lá. Vamos ver o resumo do pronunciamento do Corey. E eu concordo que todas as coisas que me falaram em 2021 a respeito dele, todo aquele exposed que rolou do Z, do Bars, todo aquele lance que acabou do Akira e tudo mais, muitas pessoas acabaram falando muita besteira do Stott pra mim. E eu vi as coisas e acabei me afastando. Falei, cara, não vou conversar com a pessoa, não sei se as coisas são verdade, mas eu vou escolher me afastar por conta de tudo isso. Mas eu deveria ter dado o benefício da conversa. Eu deveria ter ido conversar com o Stott. Eu sou uma pessoa assim. Eu fiz isso com o Yanni, eu fiz isso com o Haluka, e eu deveria ter feito isso com o Stott também, e eu não fiz. Tudo porque acabou aparecendo muita coisa no meio desse caminho que eu vou tentar explicar o meu envolvimento nisso tudo. Cor, você não tem nada a ver com a treta do Haluka. Concordo com você que tá assistindo isso. Eu não tenho nada a ver mesmo. Mas uma pessoa no privado não parava de falar do Haluka pra mim, justamente lá em abril, que era o João Tsenzi. João Tsenzi, que é o advogado, que é meu advogado, tem um processo.
A história vai ficando cada vez mais complexa. Vamos lá entender mais um pouco. Ele. A gente pode não estar mais em contato, aconteceu muita coisa nesse caminho, mas na época eu fiquei realmente preocupado com ele, porque eu vim do caso do Cartoonizando, o que aconteceu com o Matt, tentei ajudar o Matt de tudo que eu pude, conversando, falando com o pai dele, e eu me sensibilizei com o João de Sense e também com outros amigos que começaram a ter crise de ansiedade, várias pessoas, sabe, sofrendo com essa história toda, com as exposições, com gente xingando e mais um monte de coisa. Tudo que eu tentei fazer era ajudar o João de Sense para ficar calmo, para ficar tranquilo. Ele ficava toda hora preocupado com o Haluka, preocupado que o Haluka poderia fazer alguma coisa, estaria maquinando alguma coisa contra ele, estaria armando algum plano contra ele, e eu tava acalmando. Cara, você é advogado, se o Haluka fizer alguma coisa, você vai na justiça, você faz alguma coisa. Cara, tem gente que tá vendo a situação, que o Haluka... A gente nem imagina, né, o quão profundo tá aí nessa treta, né? A gente não imaginava que essa treta iria tão longe assim, né? Vamos continuar. Teria de tão preocupante. Ele pode pegar e distorcer uma conversa, que não sei o que, pode fazer não sei o que. Enfim, um monte de paranoia que acabou entrando na cabeça do Sense. Eu fiquei comovido por várias situações no privado, que eu acho que não cabe falar aqui, e eu fiquei muito preocupado. Vamos entender mais um pouquinho sobre essa história. Se cortando, sabe, com toda a situação. E aí, se isso aconteceu, é muito ruim, é péssimo, é terrível. Não consigo concordar com uma atitude dessa. E eu falei isso pro Yanni, falou, mano, eu não consigo concordar. E da mesma forma, eu não consigo concordar que se o Haluka fez coisas ruins, você deveria ter falado isso no seu dossiê, e você não quis fazer isso. Mas agora, depois que você, sei lá, agora não, que agora eu vou enterrar o Haluka, não sei o que, mais um monte de coisa, aí do nada é simplesmente uma loucura, é simplesmente uma insanidade. E aí, tipo, se a outra situação é, eu não fiquei com o Haluka, não tem nada disso aí, então você tá mentindo pra mim. Ou seja, se é confirmado é uma merda, e se não é confirmado também é uma merda. Na boa, é uma situação completamente tenebrosa e eu escolhi me abster e afastar disso tudo, cara. Então, né, esse foi um resumo do pronunciamento do Core, né? Vocês podem ver no canal do Stott, né? O título do vídeo é Yanni Sabon de Mentiras e Manipulações. Né? Vocês podem assistir por lá, que é só um resumo, né? Para vocês que querem entender a forma mais resumida. Obrigado por acompanhar o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!